E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou falar sobre o climatério, tá? A definição do climatério é um período fisiológico da vida da mulher que se inicia com os indícios de falha ovariana, tá? E mesmo que essa mulher apresente ciclos regulares e até ovulatórios. Ele termina com a senilidade, né, que é a partir do momento que aquela mulher completa 65 anos, e nem todas as mulheres vão ter um climatério sintomático, tá? Cada mulher pode iniciar o seu climatério de maneira diferente, tanto cronologicamente quanto em relação à sintomatologia. A perimenopausa, gente, é um período que precede a menopausa, tá? E já nesse momento aqui a gente vai ter a ocorrência dos distúrbios da duração do ciclo menstrual. A perimenopausa ela pode preceder em cerca de 2 a 8 anos a menopausa, tá? Que é o último sangramento, e perdura por até 12 meses após esse último sangramento, né? Que é quando a gente vai ter então uma confirmação retrospectiva de que aquele último sangramento foi a menopausa dela. A menopausa, como eu já falei para vocês, é a última menstruação daquela mulher devido a uma falência ovariana, né? Só que essa última menstruação ela só pode ser confirmada como última menstruação, ou seja, como menopausa, depois de 12 meses que essa mulher ficar sem menstruar, tá? Tem então um diagnóstico retrospectivo. A ocorrência da menopausa é em média por volta dos 51 anos de idade, sendo que 10% das mulheres apresentam a menopausa antes dos 45, tá? Antes dos 45 anos, e antes dos 40 a gente fala em menopausa precoce, acima dos 55 anos, menopausa tardia. Em caso em que nós suspeitarmos de uma menopausa precoce, a gente pode estar confirmando isso através das dosagens do hormônio FSH. Tá? Seriam 2 dosagens com intervalo de 30 dias entre uma e outra, e a gente confirma se as duas vierem acima de 40. O período de pós-menopausa a gente se inicia após 12 meses da última menstruação, né, que é quando a gente vai ter uma confirmação retrospectiva da menopausa. E esse período está associado a um aumento significativo, né, de distúrbios na saúde daquela mulher, tanto devido à idade dela, quanto devido à questão do hipoestrogenismo, que já está bem mais acentuado aqui nesse período de pós-menopausa, e vai desencadear aí uma série de comprometimentos à saúde daquela mulher, como, por exemplo, a osteoporose e distúrbios cardiovasculares, né? A gente vai discutir sobre tudo isso aqui nesse vídeo. E a menopausa ela se estende até os 65 anos de idade, que é quando a gente vai ter o início da senilidade. Então vamos falar um pouquinho melhor sobre o período de perimenopausa, né, que é aquele período que vai se iniciar aí cerca de 2 a 8 anos antes da menopausa. Então nesse momento, gente, a gente vai tendo aí um aumento dos ciclos, né, eles vão ficando irregulares, vão ficando cada vez maiores até que vão cessar, né, devido à falência ovariana. E por que esses ciclos vão ficando cada vez mais compridos? Né? Porque a gente vai ter um aumento da fase folicular, né? Que é a primeira fase do ciclo ovariano. Por que vai ter um aumento dessa fase folicular? Porque a gente vai ter um aumento do hormônio FSH, tá? Devido a 2 situações. Primeiro, que o corpo percebe que aquele ovário ele não está respondendo bem, né? E tenta aumentar o estímulo daquele ovário, aumentando as concentrações do hormônio FSH. Segundo, gente, que a primeira camada que começa a ficar hiporresponsiva, né, naqueles ovários, naqueles folículos, é a camada granulosa, que é onde a gente tem a produção da inibina. Né? E com as quedas da inibina, a gente vai ter um aumento do FSH, porque a inibina, ela inibe o FSH. Então, se ela vai cair, o FSH vai aumentar. Né? Então, gente, isso significa que a principal característica da perimenopausa, desse período de perimenopausa, é um aumento dos ciclos ovulatórios dessa mulher, é a irregularidade do ciclo menstrual, tá? Em compensação, a fase lútea, que é a terceira fase do ciclo ovulatório, ela não se altera. Então, resumo, gente, sobre as condições hormonais desse período de perimenopausa, como eu já falei para vocês, a gente vai ter um hormônio FSH elevado, a gente tem a queda da inibina, a gente pode ter uma elevação discreta dos estrogênios, tá? Devido ao aumento do FSH, a princípio, tá? Eles podem estar discretamente elevados ou normais. E o LH também, que vai estar normal. A queda do estradiol, gente, começa a acontecer aproximadamente 1 ano antes da parada total do crescimento folicular, tá? Antes disso, eles podem estar, como eu já falei para vocês, discretamente elevados devido à hiperestimulação do hormônio FSH. E apesar, gente, do aumento dos níveis do hormônio FSH, a resposta
dos folículos vão ficando cada vez menor porque eles estão mais envelhecidos, né? E consequentemente mais resistentes à ação desse hormônio. Então isso vai gerando cada vez mais um alongamento da fase folicular, porque eles não respondem, vão parando mesmo de responder à ação do FSH. Vai ficando cada vez mais longa a fase folicular, que é a principal determinante da duração do ciclo menstrual da mulher, vai tornando aquele ciclo cada vez maior, né, até a parada completa das menstruações, que seria o momento de falha ovariana. Então, mais uma vez, a respeito do perfil hormonal, no período de perimenopausa, a gente vai ter aumento do FSH, queda da inibina, estrogênio discretamente aumentado ao normal, progesterona vai estar normal, LH também vai estar normal, tá bom? Sobre o quadro clínico, gente, então, nesse período de perimenopausa, como eu já falei para vocês, a manifestação clínica mais comum é a irregularidade do ciclo menstrual e ela vai acontecer em mais de 50% das mulheres que passam pelo período de perimenopausa. Pode acontecer também o sangramento uterino anormal, tá? Mas aí nesses casos a gente tem que lembrar que todas as mulheres climatéricas que apresentarem sangramento uterino anormal, a gente tem que descartar câncer de endométrio, câncer de ovário e câncer de colo uterino, tá? Por que o câncer de ovário pode gerar sangramento? Porque tem tumores ativos de ovário que produzem bastante estrogênio. Esses estrogênios eles atuariam ali no endométrio, podendo gerar uma hiperplasia de endométrio, câncer endometrial ou câncer endometrial e consequente sangramento uterino normal. Apesar disso, felizmente, a principal causa de sangramento uterino normal nas mulheres que passam pelo período de perimenopausa é devido à presença de um tecido proliferativo que vai acontecer por conta desse aumento discreto dos níveis de estradiol, que vai acontecer, como eu já falei para vocês, sem o contrabalanceamento da progesterona, né? Porque, como eu também já expliquei, vai havendo um aumento de ciclos anovulatórios nessas mulheres e se a gente não ovula, a gente não produz progesterona. Então, gente, é isso. Apesar de ser essa a principal causa, a gente não pode deixar de excluir câncer, tá? Principalmente o câncer de endométrio. E o método padrão ouro que nós temos para fazer isso seria através da esteroscopia com biópsia. Um outro método que ajuda a gente nesse rastreamento seria o ultrassom transvaginal, né, para a gente avaliar ali qual que é a espessura endometrial daquela mulher. Se o endométrio dela tiver com a partir de 5 ou mais milímetros de espessura, alguns autores consideram a partir de 4, está espessado, tem que fazer a esteroscopia com biópsia. Então, gente, após a exclusão de uma etiologia maligna para aquele sangramento, a gente pode tratar, né? E o principal meio de tratamento seria através do uso de anticoncepcionais orais em baixas dosagens, né? Então, você vai prescrever para ela um anticoncepcional oral em baixa dosagem, tomar um comprimidinho via oral a cada 12 horas por 7 dias, tá? Depois de 7 dias ela vai interromper, vai parar de tomar. E cerca de 2 a 3 dias, de 2 a 5 dias, se eu não me engano, depois da parada, ela vai voltar a sangrar. No 5º dia de sangramento, ela vai voltar a usar uma pílula de anticoncepcional oral em baixa dosagem por dia, vai usar por 21 dias, vai respeitar a pausa dos 7 dias e depois voltar a usar. Tá? Uma observação importante, gente, é que o anticoncepcional oral combinado, mesmo em baixa dosagem, ele tem uma dose hormonal 4 vezes superior às doses usadas na terapia de reposição hormonal. Tá? Então, aquelas mulheres que tiverem mais de 50 anos de idade, a gente vai ter que substituir esses anticoncepcionais pela terapia de reposição hormonal, ok? Uma outra opção terapêutica também para o controle do sangramento nessas mulheres seria através do uso da progesterona, né, do acetato de medroxiprogesterona. Se ainda assim não foi efetivo, né, se a terapia hormonal não foi efetiva para o controle do sangramento, a gente pode indicar terapias mais invasivas, né, que seria, por exemplo, a curetagem, a ablação endometrial ou até a esterectomia. Nesse momento, gente, de perimenopausa, é comum também algumas alterações psicológicas, tá, como a irritabilidade, ansiedade e depressão, só que eles não parecem estar relacionados com essas alterações hormonais, não. Sobre a menopausa, gente, ela sinaliza o fim da função reprodutiva daquela mulher, né? Sobre as alterações hormonais nesse período, após a menopausa não vai ter mais crescimento folicular, né? E justamente por isso a produção de estrogênios a nível ovariano ela torna-se praticamente desprezível, né? Mas apesar disso, essas mulheres elas ainda apresentam níveis mensuráveis de estrônio e de estradiol devido à conversão periférica, né, dos androgênios produzidos
ali no suprarrenal e nos ovários. Né? O principal estrogênio produzido a partir da menopausa é a estrona, que é um estrogênio de má qualidade, né, de baixa qualidade, e ela é produzida através da conversão periférica nos tecidos aí, muscular, hepático, cerebral e principalmente no tecido adiposo. Tá? E é justamente por isso que as mulheres obesas, mais gordinhas, elas têm mais chance de desenvolvimento do câncer de ovário a partir da menopausa, tá? Porque elas têm um nível aumentado de estrogênio sem a contraposição da progesterona, né? Porque elas pararam de ovular. E isso aí vai aumentar o estímulo ali naquele endométrio, pode aumentar com certeza o risco de hiperplasia e câncer endometrial. Agora as magrinhas, apesar delas não terem esse risco, né, aumentado, elas já têm, em contrapartida, um aumento de risco de desenvolvimento da osteoporose, porque os níveis de estrogênio nessas mulheres vão estar muito baixos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso. Mas resumindo, é justamente em decorrência do hipoestrogenismo que a gente vai ter a ocorrência da grande parte das doenças que começam a surgir, né, a partir desse momento, né, de hipoestrogenismo acentuado. Em relação aos androgênios, gente, vai haver uma queda acentuada também desses hormônios a partir da menopausa, tá? Tanto devido a uma queda de produção a nível ovariano quanto a nível suprarrenal. Tá? As quedas da androstenediona vai cair aí por volta de 50% e da testosterona por volta de 25%. Tá? A queda da androstenediona é mais acentuada porque é esse o principal hormônio produzido a nível ovariano. Sobre a progesterona, gente, não existe a produção de progesterona a partir da menopausa, né? Se a gente para de ovular, a gente para de produzir progesterona. E durante o menacme, o papel da progesterona é proteger o endométrio da ação dos estrogênios, né? Produzir aquele endométrio de uma hiperestimulação, né? E consequente evolução para uma hiperplasia ou câncer endometrial. Porém, gente, depois da menopausa, que a gente para de produzir progesterona, e mesmo com a queda dos estrogênios, aquela mulher ainda produz níveis de estrogênio suficiente para estimular aquele ovário, principalmente as mulheres obesas, como eu já falei para vocês, e é por isso que as mulheres que passam pelo climatério, elas têm maior chance de desenvolvimento de câncer endometrial ou hiperplasia de endométrio, tá? E é por isso que a gente não pode esquecer de estar incluindo ultrassom transvaginal anualmente na propedêutica do climatério, que é justamente para rastrear essa questão, tá? Da hiperplasia endometrial ou câncer de endométrio. Em relação às mamas, gente, o mesmo raciocínio utilizado para o endométrio a gente foi aplicado para as mamas, né, em relação ao aumento de risco de desenvolvimento do câncer mamário, só que essa relação nas mamas ela não é tão evidente quanto é em relação ao endométrio. Tá? E para terminar de complicar tudo, foi evidenciado que mulheres que fazem a terapia de reposição hormonal combinada, que é aquela que a gente associa os estrogênios com a progesterona, parece que o índice de câncer mamário nessas mulheres foi maior em relação àquelas que fizeram a terapia de reposição hormonal isolada, somente com o estrogênio. Daqui a pouco, no final, a gente vai falar sobre tudo isso. Sobre as gonadotrofinas, gente, em resposta às quedas dos hormônios ovarianos, o corpo responde aumentando essas gonadotrofinas, tá? E o FSH, ele atinge níveis a partir da menopausa que são superiores, chegam a ser de 10 a 20 vezes superiores aos níveis que foi atingido durante a perimenopausa. Ao contrário da perimenopausa, que o LH encontra-se em níveis normais, né? O LH, aqui a partir da menopausa, ele pode se elevar em cerca de 3 vezes, tá? Aos níveis ali que a gente tinha no período de perimenopausa. Em mulheres em que você suspeita de menopausa precoce, uma forma que a gente tem de confirmar essa hipótese seria através do diagnóstico clínico laboratorial, né? Onde você vai associar os níveis de FSH, ou seja, se esse FSH estiver superior a 35 ou 40, vai depender da bibliografia, e houver comprovadamente a queda da inibina associada ao quadro de amenorreia, você confirma falência ovariana naquelas pacientes. Uma outra forma que nós temos de fazer o diagnóstico de menopausa nessas mulheres que você suspeita, né, de uma menopausa precoce é através do teste da progesterona. Então você vai dar progesterona para ela e vai suspender. Se após a suspensão da progesterona essa mulher não sangrar, está fortalecendo a sua hipótese de falência ovariana, porque indica que aquele endométrio ele não recebeu um preparo prévio, né, dos estrogênios, que seria ali o espessamento que desencadearia um sangramento após a suspensão da progesterona.
Agora, em mulheres que fazem uso de anticoncepcionais orais combinados, né, uma forma que a gente tem de dosar o FSH dela é pedir para que ela faça essa dosagem no último dia de pausa da cartela. Tá? Dosou, deu elevado, acima de 35 ou 40, você vai pedir para ela dosar novamente cerca de 30 dias depois e assim, com a suspensão do medicamento. Em relação às possíveis manifestações no período aí de pós-menopausa, né, que vão acontecer em decorrência do hipoestrogenismo, que já está bastante acentuado nesse momento, a principal delas, a gente tem primeiro as alterações precoces e as tardias, tá? Sobre as alterações precoces, nós temos aí as manifestações vasomotoras, sendo a principal delas os fogachos. Né? Os fogachos são episódios que essa mulher vai apresentar de rubor, tá? Na face, no pescoço e no tórax, que pode vir acompanhado de sensação de calor, taquicardia, sudorese, sensação de ansiedade e pode vir também acompanhado de calafrios. No momento em que essas mulheres estão apresentando esses episódios de fogachos, é possível observar um aumento da temperatura, tá? Que varia em cerca de 1 a 7 graus. É possível observar também uma taquicardia e um aumento do fluxo sanguíneo. Esses episódios eles acontecem em cerca de 75 a 85% das mulheres que estão no período de pós-menopausa, bastante significativo, né? E cada episódio dura em cerca de 1 a 3 minutos, pode acontecer por até 30 vezes ao dia, mas ocorre numa média de 5 a 10 episódios por dia, tá? Eles permanecem aí em média por 1 a 2 anos após a menopausa e pode se estender por até 5 anos de pós-menopausa. Outras alterações que podem acontecer nesse período de pós-menopausa, alterações precoces, seriam os distúrbios do sono, distúrbios do humor e queda da libido. Em relação às alterações a longo prazo, nós temos as alterações atróficas, né, porque existem receptores de estrogênio por diversos tecidos no corpo, né, pele, mama, vasos, coração, cérebro, ossos, bexiga, uretra, vagina. Então, todas as estruturas sofrem com a questão do hipoestrogenismo, né? Então, vamos falar de um por um. O hipoestrogenismo na vagina vai gerar um ressecamento, dispareunia, tá? Que é uma dor para ter relação sexual e infecções vaginais recorrentes. O hipoestrogenismo no trato urinário pode gerar uma disúria, que é dor e dificuldade para fazer xixi, infecções do trato urinário de repetição, pode acontecer também, urgência miccional e incontinência urinária de esforço também pode acontecer em decorrência do hipoestrogenismo. Em relação ao sistema nervoso central, as influências do hipoestrogenismo a nível do sistema nervoso central foram evidenciadas recentemente, tá? E está relacionado a uma perda da memória recente, diminuição da cognição e uma dificuldade de concentração. Agora, sobre os efeitos do hipoestrogenismo no sistema cardiovascular, que é bastante importante essa parte, gente, uma vez que a principal causa de morte no período pós-menopausa é as doenças cardíacas, tá? Isso acaba acontecendo, gente, porque o estrogênio ele tem um efeito protetor muito grande em relação à aterosclerose, que é a principal doença cardíaca nessas mulheres no período de pós-menopausa, tá? Os estrogênios ele tem uma ação, diversas atuações aí que melhoram essa questão da aterosclerose, né? Evitam mecanismos relacionados à aterosclerose. E eu vou listar aqui para vocês um por um, né? Quais seriam os efeitos benéficos dos estrogênios em relação ao sistema cardiovascular. Eles diminuem o LDL colesterol, que é o mau colesterol, aumentam o bom colesterol, que é o HDL, eles têm efeitos antiescleróticos arteriais, tá? Tem atuação também na vasodilatação, que atuaria, consequentemente, numa melhora do débito cardíaco e da pressão arterial, melhora do metabolismo periférico da glicose, consequente queda da insulina. Então, as mulheres no pós-menopausa, elas têm maior chance de desenvolver um diabetes, que eleva o risco cardiovascular daquela paciente cerca de 3 vezes em relação a uma pessoa normal, tá? Os estrogênios são também antioxidantes, gera a produção de células endoteliais, a lesão, e eles diminuem também o acúmulo de LDL colesterol nos macrófagos que se encontram no interior de células ateroscleróticas. Apesar disso, gente, a gente não tem que confundir os efeitos da terapia de reposição hormonal para o sistema cardiovascular. Não tem benefício, tá? Não foi evidenciado benefício da terapia de reposição hormonal
para a diminuição dos riscos cardiovasculares. Pelo contrário, parece que ele até aumenta os riscos cardiovasculares dessas mulheres que fazem uso da terapia de reposição. Mais para frente a gente vai falar melhor sobre essa questão. Em relação ao remodelamento ósseo, gente, os estrogênios eles geram uma inibição do remodelamento ósseo, né? Então, com o hipoestrogenismo vai haver um desbalanço nesse equilíbrio, né? Porque vai ter um aumento da atividade dos osteoclastos e com isso essa mulher vai acabar cursando mesmo com uma osteoporose ou uma osteopenia, né? Se a gente não intervir a tempo. O diagnóstico da osteoporose ou osteopenia a gente faz através da densitometria óssea. Eu vou colocar para vocês aí o score T e o score Z, quanto que está normal, quanto que está alterado, tá? E em relação à propedêutica, gente, do climatério, então a gente tem que estar vigiando essa mulher em relação a todos os malefícios do hipoestrogenismo mesmo, né? Acompanhar todas essas doenças que vão surgir em decorrência do hipoestrogenismo e nos casos em que forem necessários a gente vai estar intervindo, né? Então, em relação à propedêutica do climatério, fazer a solicitação do lipidograma anualmente, verificar como que está colesterol total e frações dessas mulheres, os triglicéridos dela, glicemia em jejum, né? Porque como eu já falei também, as mulheres que estão no período de pós-menopausa desenvolvem uma maior resistência dos tecidos à ação da insulina, tendem a desenvolver o diabetes, né? Pesquisa de sangue oculto nas fezes, é interessante a gente pedir também a partir dos 50 anos, porque foi evidenciado um aumento também da ocorrência de cânceres intestinais nessas mulheres. Tá? Mamografia anualmente, ultrassom transvaginal anualmente para a gente vigiar a questão da hiperplasia de endométrio, de possibilidade de um câncer endometrial. A densitometria a gente vai solicitar para mulheres que estão no pós-menopausa acima dos 65 anos e as mulheres que têm menos de 65 anos estão no pós-menopausa, mas que têm fatores de risco para osteoporose, tá? E a gente solicita também as dosagens de TSH em mulheres sintomáticas. Em relação à terapia de reposição hormonal, gente, somente após a realização de estudos bastante desenvolvidos em relação a esse assunto, que a gente vai conseguir determinar qual que é o verdadeiro papel dessa terapia de reposição na qualidade de vida da mulher, tá? Porque por enquanto ainda existem muitas dúvidas em relação a isso. Lembrando que a terapia de reposição hormonal estrogênica deve vir acompanhada da reposição de progesterona nas mulheres que têm útero, né? Porque você está dando estrogênio para aquela mulher sem a ação da progesterona, você vai estar aumentando o risco de câncer endometrial, como eu já expliquei para vocês, né? O início da terapia de reposição hormonal deve ser ali nos primeiros sinais de falência ovariana ou durante os primeiros 10 anos de pós-menopausa, tá? Porque se você iniciar essa terapia depois desses 10 anos, parece que existe um aumento do risco, dos riscos cardiovasculares nessas mulheres, tá? E ao contrário, quando você inicia essa terapia precocemente, parece haver uma redução dos riscos cardiovasculares. Sobre as indicações da terapia de reposição hormonal, gente, em relação às alterações vasomotoras, os fogachos costumam ser o principal motivo daquela mulher buscar pela terapia de reposição hormonal, tá? Esse deve ser tratado com doses contínuas de estrogênio, tá? Lembrar de associar a progesterona em todas as mulheres que têm útero para proteger contra a hiperplasia e câncer de endométrio, tá? Orientar essa mulher, antes de entrar com a terapia de reposição hormonal, né, gente, a ficar sempre em ambientes arejados, a usar roupas leves, a fazer prática de atividade física e suspender o tabaco, aquelas mulheres tabagistas. Essa questão de ambientes arejados, roupas leves, é importante porque o calor ele funciona como um gatilho para esses episódios de fogachos, tá? Então, gente, a terapia de reposição hormonal, ela gera uma melhora rápida nessas mulheres, tá? Que têm sintomas vasomotores, mas não devem ser usados por mais de 5 anos, tá? Usar sempre, a lei da terapia de reposição hormonal é sempre usar em doses mínimas pelo mínimo de tempo possível, né? Então, de preferência, não ultrapassar 5 anos de uso. A maior limitação dessa terapia para a melhora dos sintomas neurovegetativos é que, após a interrupção da medicação, eles costumam retornar, tá? Então, uma tática que existe aí para tentar reverter esse processo é interromper esse tratamento gradualmente, tá? Gerando uma diminuição gradual das doses da medicação.
E embora existam diversas outras opções para o tratamento dos sintomas neurovegetativos, a terapia de reposição hormonal ainda é o método de escolha. Gente, os estudos não evidenciaram os benefícios do uso de medicações naturais, como por exemplo os fitoestrogênios, tá? Nenhum tipo de benefício, nem nos sintomas vasomotores, nem na redução dos sintomas cardiovasculares, da osteoporose. Em relação às alterações atróficas, gente, a terapia de reposição também está indicada e ela melhora bastante aí os sintomas urinários, principalmente os sintomas relacionados à urge e incontinência, em cerca de um mês após o uso da terapia de reposição, tá? Ela pode curar situações, problemas como a incontinência urinária em até 50% dos casos. Agora, em relação à incontinência urinária de esforço, ela não é efetiva, tá? Ela tem que ser associada a algum outro tratamento complementar. A via local, né, que é a via vaginal, ela é a via mais indicada para o controle de sintomas urogenitais. Tá? Ela tem a desvantagem de não conseguir atingir ali, concentrações sistêmicas suficientes para reduzir os sintomas como, por exemplo, fogachos, a questão da osteoporose, mas apesar disso, ela é contraindicada em pacientes que têm um câncer de mama. Tá? A reposição androgênica, gente, também pode ser efetuada em mulheres que apresentam aí uma queda da libido importante, tá? Sem nenhuma alteração psicológica, é importante lembrar disso também, tá? E associada às quedas dos níveis da testosterona e da dehidroepiandrosterona, tá? Duas opções terapêuticas, na verdade, três opções terapêuticas que nós temos para essa reposição androgênica seria a metiltestosterona na dose mínima de 1,25, dose máxima de 5 mg por dia. Tem também a 1-decanoato de testosterona na dose de 40 mg dia. E uma terceira opção seria a tibolona, porque ela tem efeito estrogênico, progestogênico e androgênico também, tá? E pode ser usado também para uma melhora dessa questão. Em relação às alterações do humor, gente, essa mulher ela acaba apresentando, consequentemente, uma melhora do humor devido ao uso da terapia de reposição hormonal para melhora dos sintomas vasomotores, mas apesar disso, essa terapia de reposição ela não deve ser utilizada para essa finalidade, tá? Para o tratamento de distúrbios depressivos. Em relação ao tratamento da osteoporose, antes de qualquer coisa, né, de a gente entrar com uma terapia medicamentosa, é importante a gente orientar essa mulher a modificar o estilo de vida dela, tá? Que é começar a praticar exercícios físicos, né, de preferência com sobrecarga de peso, 30 minutos 3 vezes na semana, suspender o tabaco também é importante. Nos casos em que for interessante a gente entrar então com essa terapia de reposição hormonal, nós temos diferentes vias de administração. Tem a via oral, né, que seria estrogênio conjugado, 0,625 mg de estrogênio via oral por dia, mas não é a via preferível, tá? A gente tem que priorizar mesmo a via transdérmica, que seria aí 17-beta-estradiol. Uma outra opção terapêutica, gente, para a questão da osteoporose são os bifosfanatos, tá? Eles têm a atuação aí de inibir a ação dos osteoclastos, tá? E eles diminuem a incidência de fraturas em cerca de 30% a 50%. Paralelo aos estrogênios, ele é o único capaz de diminuir as fraturas vertebrais, as fraturas de bacia e as fraturas não vertebrais, tá? Como opção terapêutica aí de bifosfanatos, nós temos o alendronato, tomar 10 mg via oral por dia. Os bifosfanatos, eles têm péssima absorção via oral, tá? E por esse motivo a gente tem que recomendar essa paciente a fazer uso dessa medicação em jejum. Tá? E devido também ao risco de esofagite, que é um efeito colateral importante relacionado ao uso dos bifosfanatos, você vai orientar também aquela paciente a não deitar por pelo menos 30 minutos após a ingestão do medicamento. Tá? Os bifosfanatos, se eles forem utilizados por mais de 10 anos, eles têm um risco aí relacionado à osteonecrose de mandíbula e ao aumento de fraturas patológicas. Tá? Então, essa mulher vai poder fazer uso dos bifosfanatos por no máximo 5 anos. Tá? E essa medicação é contraindicada para gestantes, pacientes renais crônicos e pacientes que têm um defeito de esvaziamento gástrico. Uma outra opção para tratar a osteoporose seria o raloxifeno. Tá? O raloxifeno ele é um modulador seletivo dos receptores de estrogênio e deve ser uma das drogas de primeira escolha para o tratamento da osteoporose. Tá? Então ele é um modulador seletivo dos receptores de estrogênio, ele tem uma atuação antagonista aos estrogênios nas mamas e no endométrio, ou seja, parece que ele até reduz o risco de ocorrência de câncer mamário.
tá? E não oferece risco de câncer endometrial também para essa paciente, mas por outro lado ele tem uma atuação agonista aos estrogênios dos ossos, então ele reduz aí a incidência de osteoporose nessas mulheres. E o único porém dessa medicação é que ele infelizmente aumenta o risco de tromboembolismo, tá? Para tratar a osteoporose, a gente pode estar passando para essas mulheres aí 60 mg de raloxifeno via oral por dia. Uma outra opção seria a calcitonina, tá? Ela pode ser administrada aí, por via nasal ou subcutânea, e ela tem também o efeito de se inibir a reabsorção óssea, tá? Ela é contraindicada em pacientes que tenham rinite e epistaxe. As tibolonas, gente, são derivados da progesterona noretinodrel, tá? Que por sua vez é um derivado da 19-nortestosterona. Tá? Ela vai gerar compostos progestogênicos, androgênicos e estrogênicos. Tá? Então, em relação ao uso desse medicamento, foi evidenciado benefícios na densidade óssea e nos sintomas vasomotores. Tá? Devido aos efeitos progestogênicos e androgênicos, existe uma ação de proteção endometrial, tá? E na melhora do humor e da libido daquela paciente. Não existe ação sobre o tecido mamário, ela diminui os triglicérides, infelizmente diminui também o HDL, que é o bom colesterol, e você vai estar prescrevendo aí para essas mulheres, nos casos que você achar pertinente, né, as doses de 1,25 ou 2,5 mg por dia via oral, sem pausa, tá? Tem o cálcio também, né, gente, que atua na diminuição da perda óssea, né, porém ele utilizado isoladamente não reduz aí a ocorrência da osteoporose, ele tem que ser associado a algum outro método terapêutico. As doses indicadas de cálcio para esses pacientes vai depender se ela faz ou não a terapia de reposição. Aquelas que fazem, a dose indicada é de 1.000 mg por dia, e as que não fazem terapia de reposição, 1.500 mg por dia de cálcio. A vitamina D ela tem que ser utilizada em associação com cálcio, tá? Porque ela auxilia na absorção do cálcio e na incorporação desse cálcio aos ossos. Tá? É recomendado aí nas doses de 400 a 800 via oral por dia e está recomendado para todos os pacientes acima de 70 anos de idade. Em relação aos diuréticos tiazídicos, é interessante a gente estar recomendando o uso desse antihipertensivo para mulheres hipertensas, né, porque esses tiazídicos eles têm uma atuação, ele tem um efeito hipocalciúrico. Então, para facilitar, eu estou com um esqueminha terapêutico aqui para o tratamento ou prevenção da osteoporose. Então, a gente vai fazer a solicitação da densitometria óssea, né, para todas as mulheres que têm 65 anos ou mais, para todas as mulheres pós-menopausadas antes dos 65 anos de idade que têm um fator de risco para o desenvolvimento da osteoporose e para todos os pacientes acima dos 70 anos, né? Que aí já incluiria os homens também. Se essa densitometria apontar uma osteoporose e essa osteoporose for de quadril, uma opção terapêutica que nós teríamos seria um bifosfanato associado ao cálcio e à vitamina D. Se houver uma falha terapêutica, a gente entraria com a teriparatida associada ao cálcio e à vitamina D. Tá? Agora, se essa densitometria apontar uma osteoporose de coluna, algumas opções terapêuticas que nós temos aí seria raloxifeno, bifosfanatos, calcitonina, associado ao cálcio e à vitamina D. Tá? Em casos de osteoporose com fraturas vertebrais, a gente passa também para teriparatida associada ao cálcio e à vitamina D. Agora, se esse exame apontar para você uma osteopenia, primeiro a gente tenta a modificação do estilo de vida, tá? Vai orientar essa mulher a fazer atividade física daquele modo que eu já falei para vocês, a suspender o tabaco nas pacientes tabagistas e fazer uma dieta, tá? Vai suplementar essa mulher também com cálcio e vitamina D. Agora, se essa mulher tiver osteopenia e tiver também fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose, a gente já vai ter que entrar aí com uma terapia medicamentosa para ela. Agora, se a densitometria estiver normal, a conduta é pedir para repetir o exame aí dentro de 1 a 3 anos, tá bom? Sobre as doses terapêuticas e efeitos colaterais, né? A terapia de reposição hormonal, como eu já falei, estrogênica pura, né, isolada somente em pacientes esterectomizadas que não tenham passado aí de doenças hiperestrogênicas. Agora, se essa paciente tem útero, a gente tem que associar a progesterona ou se ela tiver também passado de doença hiperestrogênica, como por exemplo a endometriose, tem que associar a progesterona, tá? Essa terapia de reposição ela pode ser cíclica ou contínua,
o mais recomendado é que faça uma administração contínua mesmo dessas drogas para evitar que essa mulher tenha a ocorrência dos fogachos nos dias de interrupção da droga. Em relação ao risco da terapia de reposição hormonal, o principal é a hiperplasia e câncer de endométrio. Tá? Esse risco ele é amenizado nas pacientes que têm útero, claro, né, associando a progesterona. As pacientes que não fazem associação da progesterona, elas têm chances de 4 a 7 vezes maior de desenvolver esse câncer. E apesar do uso da progesterona associada aos estrogênios, ela diminui bastante, tá, consideravelmente o risco de desenvolvimento do câncer, mas não anula, tá, essa possibilidade. Então, não deixar de maneira nenhuma de estar fazendo rastreamento para hiperplasia endometrial através da ultrassonografia transvaginal. Lembrando aí que endométrio abaixo de 5 milímetros de espessura já está indicado a biópsia, tá? Através da esteroscopia. Em relação ao risco de câncer de mama nessas pacientes que fazem terapia de reposição hormonal, gente, é muito controverso, tá? Alguns estudos apontaram que a terapia de reposição aumenta o risco de câncer mamário e tem estudos que apontaram que não, que a terapia de reposição diminui a chance de câncer de mama. É complicado, né? Em relação ao câncer de mama, a associação da progesterona aos estrogênios não tem nenhum benefício, tá, na prevenção. Parece, inclusive, que aquelas mulheres que fazem a terapia de reposição com a associação da progesterona têm um risco maior em relação àquelas que fazem o uso da terapia de reposição estrogênica isolada. Sobre as contraindicações absolutas do uso do estrogênio, gente, doença tromboembólica, doença vascular ou renal, doença hepática, câncer de mama suspeita ou pacientes que têm o risco de desenvolver esse câncer de mama e pacientes gestantes ou suspeita de gestação. Nossa! Para finalizar o vídeo, então, eu vou mencionar algumas considerações finais que eu peguei lá no finalzinho do capítulo, que veio depois de uma série de discussões do capítulo, de vários tipos de estudos diferentes, enfim. Os estudos são muito controversos, né? Então, sobre essas considerações finais, gente, existe sim um aumento do risco de câncer de mama com o uso da terapia de reposição hormonal se for além de 5 anos, tá? Se essa mulher usar essa terapia por mais de 5 anos, principalmente se essa terapia de reposição for combinada, né? Nos casos que a gente precisa associar a progesterona. A gente não tem que usar a terapia de reposição hormonal combinada para redução do risco do sistema relacionado ao sistema cardiovascular, tá? Em relação aos outros esquemas de terapia de reposição, ainda não tem nenhuma conclusão a respeito. A terapia de reposição hormonal não deve ser utilizada para prevenção de demências ou do mal de Alzheimer. O vídeo ficou gigante porque o climatério ele é gigante mesmo, né? Tanto a parte que fala sobre todas as etapas do climatério, como todas as opções terapêuticas, quando que trata, quando que não trata, o que trata, com quais medicações a gente trata. Então é bastante gigante mesmo essa matéria, mas de qualquer forma eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.